Vianney Carlet nasceu no dia 16 de junho de 1948 no município de Três Passos, no noroeste do Rio Grande do Sul. Sua primeira experiência profissional ocorreu no ano de 1969, ao passar num teste para trabalhar na Rádio Sideral de Getúlio Vargas, onde foi de tudo, de redator a operador. Em seguida, atuou por um período na Rádio Erechim de Erechim, mudando-se em 1972 para Porto Alegre, onde iniciou sua carreira no esporte como setorista do Internacional, na equipe de esporte da Rádio Difusora e na extinta Rádio Cultura na capital gaúcha. Anos depois, se integrou à equipe da Rádio Gaúcha, que já contava com um grande time de repórteres como Pedro Ernesto Denardim, Darcy Filho, Roberto Pato Mori, João Garcia, Cláudio Brito, Nilton Azamuja, entre outros. No Campeonato Gaúcho de 1980, quando ainda era repórter de campo, Carlet fingiu ter sido agredido por um fiscal da Federação Gaúcha de Futebol. O fato ocorreu no Estádio Santa Rosa, o velho estádio do Novo Hamburgo. Em 1984, quando a Gaúcha contratou parte da equipe da rival Guaíba, em plena crise da Caldas Júnior, Vianney se juntou a Denardim, Garcia e outros colegas para montar o esporte da Rádio Sucesso, que apesar da boa recepção não durou muito tempo. Logo após, em 1986, Vianney se transferiu para a Rádio Guaíba, onde transitou para o posto de comentarista e passou a assinar uma coluna no jornal Correio do Povo. Carlet candidatou-se a vereador do município de Porto Alegre no ano de 1992 pelo PMDB. Recebeu 2.747 votos e foi suplente naquela gestão. Voltou à Rádio Gaúcha logo após a Copa do Mundo de 1994, que cobriu como comentarista e chefe da equipe da Guaíba, e de então transferiu sua coluna para a 0 Hora e virou debatedor do programa Sala de Redação, onde permaneceu por 22 anos. Desde 2009 também apresentava o então lançado programa de variedades Super Sábado, ao lado de Gabriele Chanas. Conhecido pelo seu estilo incisivo, debochado e irritadiço, ganhou o apelido de Azedinho, mas tão logo assumia o comando do Super Sábado, era tratado por seu apelido mais conhecido, o de Tata. Ambos acabaram por ser uma espécie de caricaturas admitidas e assumidas pelo próprio Vianney Carlet. Carlet era conhecido também por opiniões exaltando revelações do Internacional de Porto Alegre. Em 2009, comparou o atacante Tyson com o argentino Lionel Messi. Em 2011, afirmou que Leandro Damião, outra promessa colorada, seria reconhecido mundialmente muito em breve. Em 2015, chamou a atenção por sua obsessão em demitir o treinador Diego Aguirre do Internacional. Em 38 dias, entre 30 de junho e 7 de agosto, escreveu 19 colunas cobrando a demissão do treinador. Em 2016, nas primeiras rodadas do Brasileirão, afirmou que o Internacional, até então na liderança do Campeonato Brasileiro, brigaria para não ser rebaixado. Na última rodada do campeonato, se consumou o rebaixamento do time. Em 31 de julho de 2017, Vianney Carlet foi demitido do grupo RBS. Em 31 de agosto, foi contratado pela Rádio Bandeirantes para integrar a equipe da emissora, no mesmo prefixo da difusora, onde começou como cronista. Embora sofrendo de diabetes e problemas cardíacos, Vianney nunca deixou de estar em atividade profissional, tanto que a cirurgia que o levaria à morte foi feita horas depois de participar do seu último programa, O Toque de Bola. Vianney Carlet, que cobriu 10 Copas do Mundo de 1978 na Argentina a 2014 no Brasil, morreu aos 68 anos de complicações decorrentes de uma cirurgia vascular nas pernas no Hospital São Francisco em Porto Alegre, deixando a esposa e 2 filhas. Na manhã em que viera a falecer Vianney Carlet, Pedro Ernesto Denardim, que outrora fora seu colega de emissora, ocupou seu espaço no programa Gaúcha Atualidades da Rádio Gaúcha para fazer um emocionante comentário sobre a vida e a carreira do ex-colega de profissão. Pedro Ernesto Denardim, bom dia, Pedro. Bom dia, escola. Uma manhã que para nós é bastante triste porque acaba de morrer Vianney Carlet.
E Vianney Carlet, Escola, foi durante muitos anos uma das grandes figuras do comentarismo, do comentário esportivo do Rio Grande do Sul e muito particularmente da Rádio Gaúcha. Eu confesso, Escola, que comecei com ele em 1973, lá se vão 45 anos aproximadamente. E o Vianney sempre me acompanhou, sempre estive com o Vianney em muitas Copas do Mundo, em muitas coberturas, e foi uma figura muito querida de todos nós. Ultimamente, no sala de redação, eu até consegui, assim, uma forma de apresentar ele como azedinho, porque ele já estava meio ranzinza e tal, querendo dar pau nos caras, querendo criticar todo mundo, criticando a opinião dos amigos, enfim, mas fazendo um tipo. O Vianney, na vida real, era uma pessoa absolutamente amável, querido, fazia um tipo assim meio conquistador, né? Agradava a todas as pessoas, se relacionava muito bem com todos. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vianney e, lamentavelmente, nós temos essa notícia para dar para os nossos amigos, para os fãs do Vianney Carlet, que são muitos. Ultimamente ele foi trabalhar e trabalhou alguns dias dentro da Rádio Bandeirantes aqui em Porto Alegre, mas a gente na RBS já sabia que ele tinha pouco tempo de trabalho, ele não tinha condição física mais, ele tinha problemas de diabetes muito grandes. Eu me lembro que na Copa do Mundo em Fortaleza, nós descemos do avião e daqui a pouco nos demos conta e o Sérgio Boas disse assim, cadê o Vianney? Puxa, não vimos o Vianney. Voltamos para o avião e lá vinha o Vianney trazido numa cadeira de rodas com um cara do avião lá, um funcionário da Gol, e foi direto para o departamento médico do aeroporto. Chegando lá, o médico nos perguntou o que ele tinha, ele disse, bom, ele tem uma caixa de remédios. Ele carregava uma bolsa de remédios. E em cima da caixa de remédios tinha 8 carteiras de cigarro, porque ele nunca conseguiu deixar de fumar. E esse era um dos problemas do Vianney. Bom, a gente até achou meio graça, né? Aí fez a medição da glicose, ele tinha 380. Ele desmaiou, ele teve um infarto, um pequeno infarto. Foi levado para o hospital, de lá de Fortaleza eu liguei para o Dr. Luquezzi. O Dr. Luquezzi prontamente acionou um médico amigo seu, esse médico foi lá no hospital e recomendou que ele voltasse para Porto Alegre e o Vianney não pôde continuar na Copa do Mundo conosco, a Copa do Mundo do Brasil. Então o Vianney tinha debilidades físicas muito grandes, um índice glicêmico também muito grande, muito alto, ele tinha dificuldades muito altas, ele era um pouco teimoso, né? Ele brigava com a mulher dele, com a Marisa, porque ele queria comer macarrão, gostava muito de tudo que era comida, comia bastante, e nunca conseguiu deixar de fumar. Ele fez algumas cirurgias do tipo safena, coronária, essas coisas todas aí, utilizou todas as veias que tinha no organismo, fez o bypass, que é aquela cirurgia que leva a irrigação para o pé. Ele muito provavelmente teria que amputar o pé em função da diabetes, porque não havia mais irrigação. A penúltima cirurgia que ele fez, me contou o Dr. Luquezzi, que foi uma tentativa de fazer o pé ser irrigado, e que o médico que estava com ele já estava propondo que fosse amputado o pé, e o Dr. Luquezzi, não, vamos tentar uma última vez. O resultado não foi o melhor, segundo o Dr. Luquezzi. Agora voltou para a cirurgia, teve um ataque cardíaco, teve alguma coisa, melhorou, voltou para o quarto, daqui a pouco teve outro problema, voltou para a UTI e veio falecer essa noite. Ontem à noite ainda, quando eu saía, ontem à tarde, quando eu saía da rádio, depois de uma reunião que eu tive com o Círio, com o Sequim, me ligou o Lauro Quadros para me dizer que ele tinha voltado para a CTI, que ele tinha falado com a Marisa, que é a esposa dele, e disse, olha, a situação do Vianney realmente não é boa. E na madrugada, infelizmente, o Vianney nos deixou. Era um cara que tinha um problema muito sério de saúde, que a gente imaginava que ele fosse ter dificuldade, mas a gente sempre torce para que as coisas não aconteçam. E lamentavelmente aconteceu, e o Vianney faleceu, Escola. O Vianney deve estar divertindo alguém em algum lugar, hein, o Pedro. Eu vou contar uma história rapidinho do Vianney. Convivi muitos anos com o Vianney Carlet. Uma vez o Vianney foi a Caxias do Sul comentar um jogo do Internacional contra o Juventude. Lá pelas tantas o Vianney deu um pau no Juventude, mas um pau desgraçado, criticou o Juventude. Eu tenho um amigo, que aliás já faleceu, já morreu, já há alguns anos, e que ficou muito decepcionado com o Vianney e passou a criticar muito o Vianney. Um dia esse amigo veio me visitar aqui na Rádio Gaúcha e o Vianney estava aqui.
5 minutos de conversa e os dois ficaram melhores amigos. Esse era o Vianney Carlet. Ele tinha até as pessoas que criticavam o trabalho dele, não concordavam com ele. 5 minutos de conversa bastavam para se transformar em bons amigos. Esse era o Vianney Carlet aqui, o nosso colega, o nosso parceiro, que faleceu, que infelizmente morreu nesta manhã na Santa Casa aqui em Porto Alegre, Pedro. O Vianney dentro da redação era uma festa, né? Ele se invocava com todo mundo, ele brincava com as gurias, ele fazia piada de todo mundo, botava apelido em todo mundo. Ele enchia, realmente ele enchia. E no sala de redação ele era uma figura realmente espetacular, né? Porque ele dava bronca com todo mundo, brigava, chamava todo mundo de trouxa, que vocês não entendem nada, que eu é que sei tudo e tal. Era um tipo realmente muito interessante, muito interessante. E eu te confesso que eu comecei com o Vianney lá em 1973. Então nós já estamos falando aí de 45 anos praticamente. E aí, escola, como eu fui repórter com ele, como eu fui narrador e ele repórter, nós viajamos o mundo inteiro juntos. Eu sou daqueles caras que conheço muito bem o Vianney Carlet. Conheci muito bem o Vianney Carlet. Suas virtudes, seus defeitos, mas eu tenho a certeza que suas virtudes são muito maiores. Como radialista, olha, Vianney foi um homem de rádio a vida inteira. Em 1984... o Vianney Carlet, o João Garcia, o Paulo Mesquita, o Nilton Zambuji e eu resolvemos fazer uma aventura e fundamos a Rádio Sucesso. E aí durante muito tempo a gente lutou, né, contra as grandes rádios e tal, não deu certo. A gente era muito jovem ainda, tinha lá, sei lá, muita coisa na cabeça. Um ano depois estávamos de volta na Rádio Gaúcha, que é o nosso lugar, de onde a gente nunca deveria ter saído. Mais ou menos como o Inter na Série B, né? Voltamos rapidamente para a Série A, que é a Rádio Gaúcha. Mas o Vianney estava lá. Estava trabalhando, trabalhava muito, muito querido, enfim, uma figura maravilhosa, e eu te confesso que eu estou bastante triste porque tive no Vianney Carlet durante 45 anos um companheiro de trabalho. Teve um momento até que ele trabalhou na Rádio Guaíba, nós fomos fazer cobertura lá na Toca da Raposa, mesmo que ele estivesse numa rádio numa outra, eu almoçava, jantava com o Vianney, eu andava com o Vianney, às vezes trocava notícias com o Vianney, nós tínhamos uma relação muito próxima, uma relação familiar, inclusive, e eu te confesso que por tudo isso, por toda essa convivência e por essa figura humana maravilhosa que é o Vianney, né, e também não vou te dizer que não briguei com o Vianney, né, porque não brigar com o Vianney também é difícil, mas é aquela briga que começa hoje e termina daqui meia hora, né? Um café, diz, tu é muito incompetente, tu é muito burro, aquele jeito do Vianney, né? Mas enchia. E quem se divertia demais com ele, e eu tenho certeza que ele vai ter um depoimento daqui a pouco, é o Davi Coimbra. Que o Davi tem um humor assim, que é completamente diferente, se deitava no Vianney o dia inteiro, falava de mulher com o Vianney, que é um assunto que ele adorava. Ora, era uma coisa realmente maravilhosa. O Vianney enchia a redação da Zero Hora e a redação da Rádio Gaúcha. Uma perda inestimável de uma pessoa, de um ser humano e de um grande jornalista, a morte do Vianney Carlet. E apesar de ter saído nesse ano aqui do Grupo RBS, ele continuava amigo de todo mundo. Foi uma saída absolutamente amigável, sem ruptura nenhuma, sem trauma nenhum, né, Pedro? São ciclos que se encerram e se encerram como vão encerrar o meu, o teu, da Rosane, enfim. E o Vianney me disse em determinado dia: olha, tratei muito bem minha saída, fui muito bem recompensado, não tenho nenhuma linha de queixa da RBS, pelo contrário, somente agradecimentos. Então tá, Pedro. Tá bom, tu não tem detalhes aí, né, de velório? Ainda não, Pedro. Ainda não. Tá. Ainda não. Mas assim que a gente tiver, vamos passar aqui, vamos informar os vamos lá dar um abraço na família, na Marisa, nas filhas, né? E lamentar profundamente a morte do Vianney, mas enfim, é a vida, né, escola? Como terminou o ciclo do Vianney na RBS, terminou o ciclo de vida dele e terminará o nosso também, né? Valeu, Pedro, obrigado. Até mais tarde. Valeu, um abraço, tchau.